fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Cristo é este Rei glorioso, né? Daniel 9, nós temos estudado Daniel. Semana passada apresentamos o capítulo 9, tiramos lições do verso 20, fizemos esse salto de propósito e vimos que Daniel, em sua oração, dirigia com sabedoria as suas palavras, orientando sua mente. Ele falava e orava. Em sua oração ele confessava o seu pecado, então ele expressava oferecia os seus desejos para Deus. Essa é a primeira lição. Falava eu ainda e orava, oferecia seus desejos para Deus. Depois confessou o seu pecado, então ele confessava pecado próprio, pessoal. Também orava pelo povo, confessava o pecado do povo e se humilhava, se lançando na presença de Deus, na face do Senhor. Ele se humilhava. Foi o que nós vimos semana passada. Hoje vamos ler 6 versos, todos juntos, os 6 primeiros versos, e falaremos sobre o tema o pecado da ignorância. Pecado da ignorância. Vamos lá ler juntos a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como tem a todo o povo da terra. Podeis assentar e oraremos ao Senhor, pedindo a sua bênção. Feche seus olhos. Senhor, que o Teu Espírito novamente nos auxilie e nos conduza neste momento, nos habilite a entendermos, ouvirmos e entendermos a Tua voz, a Tua mensagem, a Tua palavra. Que nós não estejamos desanimados, nem com preguiça, nem com motivações pecaminosas, para o que acabamos de ler e agora ouviremos. E que depois, ó Pai, não sejamos rebeldes, fechando o coração, endurecendo o nosso coração, para não vivermos pelos Teus ensinos. Pedimos que o Senhor nos dê graça, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Se alguém é ignorante, ser alguém ignorante é ser alguém que não sabe das coisas, alguém que desconhece. Então, por exemplo, se alguém aqui não sabe mandarim, alguém aqui sabe mandarim? Mandarim chinês, né? O idioma chinês. Se alguém aqui não sabe, eu acredito que ninguém sabe, né? Não tem nem noção. Então, todos nós somos ignorantes sobre esse idioma. Quanto a esse idioma, todos nós somos ignorantes.
Porém, na Bíblia, a palavra ignorante tem um sentido muito mais profundo. Não é um mero desconhecimento, não é a falta de conhecimento de uma área do saber, não é só isso. Mas é o desconhecimento de Deus, e isso já é um absurdo, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele, e o único conhecimento com o qual ele criou o ser humano foi o conhecimento de Deus. Então, desconhecimento de Deus, rejeição da verdade divina, falta de entendimento espiritual. Eu não estou entendendo. Muitas vezes eu tenho que estudar muito para entender ali a mensagem. Então, essa falta de entendimento espiritual é ignorância. Desobediência à vontade de Deus, cegueira espiritual. Então, o que é ignorância na Bíblia? Tudo isso. Tudo isso é ignorância. Porém, como eu já mencionei, a humanidade não foi criada ignorante. Ela foi criada com conhecimento de Deus. Deus a criou assim. E a criou com prazer pela verdade divina, com entendimento espiritual, com obediência e com visão espiritual. No entanto, qual é o conhecimento de Deus que as pessoas têm hoje? Qual o conhecimento de Deus que as pessoas têm hoje? Efésios 4, de 17 a 19, diz a esse respeito o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É assim que vive a humanidade. Vive ignorante em relação ao conhecimento de Deus, alheio, separado das coisas de Deus e de Deus. Ou seja, a humanidade é espiritualmente ignorante. Pode conhecer todos os mistérios e todas as ciências, mas não tem amor verdadeiro. É ignorante sobre Deus. Mas como adquirimos, irmãos, essa ignorância? Como adquirimos essa falta de conhecimento daquele que nos criou e que nos criou com conhecimento dele? Aliás, até hoje, quem nasce, não importa quem nasce, quem é gerado e onde é gerado, né, em qual cultura, de qual família, é gerado com conhecimento de Deus. Qual é a diferença enquanto vai crescendo? É se o conhecimento de Deus vai ser despertado na direção correta ou não. Vai ser dirigido na direção correta ou não. O conhecimento já está em nós. Nós não somos um chip zerado de computador. Nem existe chip zerado, né? Até para ser zerado no sentido técnico, tem que ter uma linguagem ali de programação básica, né? Então, nós não somos uma página em branco, como dizem, né? Nós temos o conhecimento de Deus e por conta da queda nós temos a mancha do pecado. Mas como adquirimos então, irmãos, essa ignorância? A palavra toda em harmonia vai nos mostrar que adquirimos com a queda e com nossas queda original, aliás, a primeira queda, e com nossas quedas diárias. Ou em outras palavras, com o pecado original e com nossos pecados diários. Porém, Deus, querendo salvar alguns, revelou a sua palavra por meio de seus mensageiros, chamados de profetas, para libertar aqueles que ele elegeu da ignorância espiritual por meio do conhecimento verdadeiro de Deus. Deus se revela pela criação e por sua palavra. E ele então deu a sua palavra por meio dos seus fiéis servos, os profetas, os seus mensageiros, os profetas. Esses profetas escreveram, ensinaram, né? Escreveram a vontade de Deus, transmitiram essa vontade para o povo, mas quando essa vontade cessou, esses profetas continuaram sendo os mensageiros que pregam a palavra. Nesse sentido, eu sou exatamente como era Daniel, como era Isaías. A função que eu estou exercendo aqui agora, essa minha função, eu quero dizer, é a mesma função, no sentido de ser profeta, mensageiro, só que agora eu não revelo nada.
tenho essa autorização. Então, por isso que eu tenho que vir com muita reverência, muita sabedoria, muita dedicação, muito temor para as Escrituras, para transmitir o que ela está ensinando por iluminação. Não posso inventar, não posso dar o meu tom, a minha interpretação do texto. Eu tenho que reconhecer a interpretação que o texto está fazendo dele mesmo e trazer essa mensagem tipo um papagaio, que repete somente o que a palavra de Deus está dizendo. Isso é ser profeta. Deus teve misericórdia e trouxe então a sua vontade revelada por meio de seus mensageiros, os profetas. Agora eu pergunto, qual é o pecado que Daniel confessa ter cometido? E qual é o pecado que ele diz que o povo de Israel cometeu também? Está no verso 6. Não dar ouvido aos profetas servos de Deus. Não eram os falsos profetas, eram os profetas servos de Deus. Ele está confessando aqui que ele não ouviu os profetas. Considerando a idade de que ele foi levado para a Babilônia com 13, 14 anos aproximadamente, então acredito que ele deva ter reconhecido pecados cometidos antes e que depois aprendeu. Que ele foi para a Babilônia, ele e o povo estavam debaixo do juízo de Deus na Babilônia por causa de pecados cometidos anteriormente, pelo menos os dele anteriormente. Não deram ouvido aos profetas, ele e o povo, talvez na infância, talvez nos seus primeiros dias, onde naturalmente nessa realidade caída a loucura reina mais, né? Todo filho de crente nasce louco. Com todo respeito eu digo isso às crianças, tá, criança? E aí precisa, se a gente deixar as crianças soltas, o que é que diz o provérbio? A criança entrega a si mesma, vem envergonhar o pai e a mãe, não é isso? Criança deixada solta, para ela pensar o que ela quiser, falar o que ela quiser, fazer o que ela quiser, o que ela vai pensar, falar e fazer? Só loucura. Por isso que toda criança, toda pessoa comete mais loucuras, e pelo menos era para ser apenas o ordinário no seu início. Se for corrigida, a Bíblia diz que a vara da disciplina salvará, né? Salvará o coração. Daniel talvez se refira a esse período, quando a loucura reinou mais naturalmente, né? Pela mancha do pecado, mas depois ele se converteu, converteu dessas coisas, de não ouvir os profetas, de não ouvir o ensino, porém, já estava assim, né? E aí, curioso, nesse verso 6, na verdade, está começando no verso 5, é que os demais pecados estão relacionados com esse, de não ouvir os fiéis servos, de não dar ouvido aos profetas. Quais pecados? Cometer iniquidades, proceder perversamente, e serem rebeldes, apartando-se dos mandamentos e do juízo de Deus. Então não ouviu e as outras coisas todas foram praticadas. Não ouviu a Deus, não se submeteu, praticou todas as outras, todos esses outros pecados, iniquidades, perversidade, rebeldia e afastamento dos mandamentos. Por quê? Porque não ouviu os profetas de Deus. Agora, como pode um homem tão santo como foi Daniel, que semana passada a gente deu o título de um dos comentaristas, né? O comentarista João Calvino, ele usou o título de um ser semi-angelical. Nós usamos isso, né? Semi-angelical. Então era a vida de integridade. Como pode um homem semi-angelical e um povo, irmãos, tão abençoado como o povo de Israel terem cometido esses pecados? Como pode? Mas é o que o profeta Daniel confessa, e ele não está sendo hipócrita. Ele não está fingindo uma confissão aqui, eu vou dar uma de humilde e vou confessar apenas para mostrar como eu sou tão humilde em confessar. Mas não, ele não está fazendo isso. Ele está confessando mesmo os seus pecados. Ele e o povo não ouviram os profetas servos de Deus. Não ouviram. Povo de dura serviço.
E aí eu pergunto para nosso exame: você tem ouvido os profetas servos de Deus? Quem você tem escolhido para ouvir? Quando a pergunta é feita assim, ou quando o texto se refere assim, na verdade o texto está querendo saber o seguinte: você está ouvindo a Deus por meio dos profetas fiéis? E essa é a pergunta. Eu tenho ouvido os profetas servos de Deus? Deus aprova a maneira como eu estou ouvindo? Deus aprova como eu vivo após ouvir os seus profetas? Deus aprova a maneira como você vive após você ouvir? Ou nós estamos como na carta de Tiago, né? Sendo ouvintes negligentes ao invés de operosos praticantes da palavra. Essa é a lição que aprenderemos hoje. Aqui nós temos pelo menos duas nesses 6 versos. A primeira lição é abandonar o pecado de não ouvir os profetas servos de Deus. Por isso que ele está confessando para abandonar. E a segunda é aprender com os ensinos dos profetas servos de Deus, que é a lógica, né? Só que na sequência do versículo aqui, você tem primeiro a parte do aprender, porque cronologicamente ele está falando do que ele estava vivendo, que naquele ano, primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos persas, ou seja, ele está identificando qual era a época historicamente e o que ele estava vivendo, para não deixar dúvida sobre essa época, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus. Nesse primeiro ano, verso 2 do seu reinado, ele entendeu pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Então ele vai usar a palavra profeta aqui e depois a profeta no verso 6. Então aqui ele já está mostrando como ele já era. Na verdade ele já mostrou isso lá no verso 8 do capítulo 1, quando ele decide firmemente não se contaminar, ainda que adolescente. Então ele já tinha uma postura, e depois o texto vai só mostrando essa postura de compromisso, de santidade, mas mesmo assim ele sabe que a disciplina duraria aquele tempo, 70 anos, e ele ainda estava debaixo dessa provação de Deus, do tratamento de Deus. E ele então, quando entende que o período era aquele, ele se ajoelha, ele volta o seu rosto a Deus, ele vai orar, confessar os seus pecados. Então aqui ele mostra justamente o aprendizado, o ensino. Ele aprendeu a ouvir os profetas. Tanto é que o que é que ele foi fazer? Diante de tantas assolações, tantos anos, tanto tempo, ele foi procurar a palavra de Deus a respeito do que eles estavam passando. Deus já falou com seus profetas e a gente está esquecendo, está deixando de lado, está ouvindo, não está ouvindo. Vou lá, vou entender, vou aprender, não vou ser ignorante, eu vou fazer isso. Então veja, aprender a ouvir o ensino de Deus. Não basta o pregador pregar. É preciso que quem ouve, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É preciso que a gente ouça, mas não é só ouvir naturalmente, viu, crianças? Eu digo crianças aqui, mas às vezes nós como adultos estamos piores, só camuflamos mais, né? É preciso ouvir, não só naturalmente, mas ouvir com o coração, ou seja, ouvir com todo o ser, com a decisão de viver para Deus, conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, e se incomodar com desânimos, com preguiças, com sinais de falta de conhecimento, porque como pode eu conhecer a Deus e não chegar numa sexta-feira e não refletir que ele, semelhante a uma sexta-feira dessa, ele foi crucificado e morto e sepultado, e no sábado os discípulos passaram de luto, porque ele estava morto, retido pela morte, a sua esperança, como pode ter morrido? Mas era só o prenúncio de um domingo que começaria trazendo um novo amanhecer. E você acordar num domingo pensando nisso com mais intensidade. Jesus ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória, o seu aguilhão? Porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E acordar cedo. Então temos que nos incomodar.
Eu acordo cedo, mas não penso. Essas coisas, eu não me alegro com essas coisas. Traga qualquer assunto aqui. Futebol para quem gosta. Trabalho, a profissão. Essa situação, aquela. Qualquer passeio, política, qualquer assunto. A gente discorre com prazer e alegria, sorriso nos lábios. Vamos falar sobre Jesus. Olha lá, radical. Como assim? A gente deveria se incomodar com essa característica pobre, medíocre, reprovada do mundo. O mundo é assim. O mundo quer mostrar com arrogância louca. Não tem como ter arrogância sábia, né? Mas é para intensificar. Uma arrogância louca, agindo contra Deus. Querendo mostrar claramente que não está nem aí para Deus. Não está nem aí. Já Daniel não, ele vai lá nos livros e ele olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fomos rebeldes. E ele vai buscar entender tudo isso. Por isso que vem a segunda parte, de abandonar os seus pecados. Eu coloquei assim apenas para o título não ficar grande, irmãos. Mas na verdade a ideia é reconhecer que é culpado, confessar e abandonar. Essa é a ideia da segunda parte. Mas Daniel, veja que na primeira ele busca entender. Você busca entender tudo nas escrituras como estão lá, irmãos? Você busca mesmo desconstruir o mundo e a visão de mundo que você tem? Você busca desconstruir desvios sobre quem é Jesus? As caricaturas que o seu intelecto faz da pessoa de Cristo, você busca? Como eu sei que eu busco? Se eu estou me humilhando mais, se eu me sinto cada vez mais pecador, se eu obedeço mais, se a minha vida está mudando para parecer a de Cristo, se não está, tem alguma coisa errada nessa busca. Não é busca de fato. Eu posso estar vindo apenas a uma reunião, a um encontro, mas não é busca de fato. Eu posso orar em minha casa, mas judeus também oram, muçulmanos, budistas, católicos romanos, testemunha de Jeová, todo tipo de heresia. Buscam. Ontem eu conheci um jovem lá no evento em Sumaré, que é da igreja em Vinhedo. E ele dizendo, a gente conversou bastante, que alegria eu vi aquele jovem, irmãos, que alegria, que alegria. Mas um jovem firme na fé. Dava para ver a fé madura e a alegria dele de aprender, sabe, prazer dele, à medida que a gente ia conversando lá, eu via isso nitidamente, e eu praticamente perdi a agenda do evento conversando com esse jovem, a agenda do evento, né, de ir para lá e para cá, de que eu estava me comprometendo a fazer. Que alegria, esqueci de perguntar o nome do jovem, mas eu vou saber, né? Eu vou perguntar ao reverendo Daniel Basso, que ele é da igreja do Daniel, né? Que alegria. Aí, para minha surpresa, lá para as tantas, eu pergunto para ele, aliás, eu nem perguntei, ele que me disse. Ele disse, sabe, pastor, porque eu me identifiquei como pastor por conta do seminarista que eu conhecia que estava do lado dele. E aí ele me disse assim, sabe, pastor, eu tenho 6 meses de ter conhecido a fé reformada. É mesmo, rapaz? É 6 meses. Olha só 6 meses. Aquela alegria toda, aquele conhecimento, só 6 meses. Rapaz, você era de que igreja? Jesus Cristo é o Senhor, parece que é o nome da igreja. O Ministério Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu disse, onde é essa igreja? Não era igreja não, pastor, era uma heresia. É mesmo, nunca ouvi falar não. Onde é? Tem aqui, não sei se tem no Brasil, né, todo. Mas eu achava que estava no lugar certo. Mas eu fui conhecendo a fé reformada aos poucos. E eles me colocavam lá para pregar. E quando eu comecei a pregar, como eu entendia que a fé reformada ensina, já me
Começaram a me perseguir lá na igreja. E como eu não conhecia, eu fui estudando, e hoje eu já sei. Eu estava numa heresia. Você percebe como as coisas? Eu estava no meio dos hereges, ele me contando, no meio dos hereges. Não estava no meio dos que servem. Você percebe? Aquilo que a gente estava estudando sobre a fé salvadora, ela tira a pessoa do meio errado. Então eu tenho que me preocupar, porque se eu conheço mesmo, porque todos estão fazendo suas orações aí. Eu vim aqui por quê? Porque eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu estou admirado por Jesus, eu estou encantado com Jesus, eu estou satisfeito, eu estou alegre, eu estou vibrando, eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará, eu amo. E Maranata não é apenas uma expressão, mas uma canção da minha alma. Ora vem, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha, e quem dera que viesse agora. Não importa eu não ver filhos casando, nem ver netos, nem ver se meus negócios vão dar certo, nem, enfim, nada. Que Jesus venha agora. Para a minha vida é Cristo, morrer é lucro. Será que eu estou assim mesmo? Eu preciso entender isso. Porque é o que o Daniel faz. Por isso que ele chora. Então, se a gente não tem esse interesse de entender o ensino de Deus por meio dos profetas, não vai chorar os pecados. E aí vem a segunda parte. Ele decide abandonar os pecados. Ele confessa, reconhece e abandona. Voltei o rosto ao Senhor. Voltei. Para o buscar com oração e súplicas. Oração e súplicas. Qual a diferença? Oração, a súplica é uma oração. Mas ele quer mostrar a angústia dele com tudo aquilo. Súplica é quando a gente quer algo, a gente entende que há uma urgência, a gente suplica, clama, eu já expliquei isso aqui, né? Há uma urgência para receber, mas ele suplica pelo quê? Ao ponto de jejuar, ao ponto de proceder com as práticas da época, de pano de saco e cinza, de maior expressão visível de humilhação. O que é que ele buscava tanto que era tão importante? Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Essa é a sua angústia. Mas ele não faz com dúvida. Ele não faz com a incerteza de graça e misericórdia, de ser restaurado. Por isso que ele começa da maneira como ele começa, reconhecendo a santidade desse ser, a dignidade dele. Senhor, servo sou eu, o Senhor é o Senhor. Senhor, Deus grande e temível. Mas logo se refere e lembra, traz à memória o que pode dar esperança. Que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. Guardas as alianças e a misericórdia. Ele lembra logo das alianças e da misericórdia, mas não deixa de lembrar para com os que te amam. Porém ele reconhece os seus pecados, na certeza de que, por ele fazer parte dessa aliança, dessas misericórdias de Deus, Deus te irá purificar, porque só quem é da aliança de Deus pode ser purificado de todo pecado, e é isso que ele está também confiando. Mas veja que humilde, um homem semi-angelical, humilde, porque quanto mais conhecedor, quanto mais perto de Deus, mais você reconhece suas fraquezas. E ele está lá, clamando ao Senhor, suplicando. Hoje nós suplicamos numa crise financeira, numa enfermidade, num problema familiar. Não estou dizendo que é errado suplicar ao Senhor, mas isso mostra muitas vezes que nossas urgências são essas coisas. E os nossos pecados, irmãos? E os nossos pecados? Olha o que o profeta disse: Senhor, que no curral não haja gado, que o fruto da oliveira minta. Ou seja, que eu não tenha plantação, que eu não tenha o que comer, que as minhas riquezas possam desaparecer, mas que não me falte o Senhor. Vocês percebem a comparação como é diferente? É quando eu reconheço que Deus é mais importante do que todas as riquezas do mundo. E Daniel está assim, ele não está suplicando por crises
de perseguições dos homens que articulavam contra sua vida e a dos seus amigos. Ele não está aqui suplicando porque por causa da Babilônia ou qualquer coisa, enfermidades físicas. Não, ele está suplicando porque ele tem pecado e o seu povo também. Deus está sendo desonrado. É isso que ele está suplicando. E aí ele diz qual é o pecado de não ter dado ouvido aos profetas. Vou correr mais um pouquinho, mas tem muita lição aqui. Eu acho que eu vou ter que dividir esse sermão. Quer dizer, dividir o sermão não. Dividir o tema, né? Mas aqui ele suplica, porque ele quer se arrepender, ele não quer continuar, nem ele, nem quer ver o povo, sem ouvir os profetas que falaram em nome de Deus. Ele não quer continuar com essa postura rebelde, viu? Postura rebelde. Crianças, não cresçam assim. Adolescente só tem um. Adolescente não, é um homem, né? Não cresça assim. Nós, adultos, não sejamos assim. Não venhamos a dar exemplos ruins. Não sejamos assim. Todos nós aqui não sejamos assim. Não dar ouvido aos ensinos de Deus. Não dá ouvido, não obedecer, não se dedicar para aprender. Alguém poderia dizer bem assim: se Daniel fosse pastor como hoje, né? Ele era um profeta de Deus, ele falava a palavra de Deus. Hoje o mundo pensa assim, na igreja esse pensamento é forte. Quem tem que ser assim é o pastor, que é pago para isso, não tem nada que fazer. Tem que conhecer mesmo, tem que orar mesmo, É assim que o mundo pensa, e esse pensamento entrou na igreja e muitos estão achando que é isso. Então indo para o inferno com essa rebelião, né? Mas você vê que seja quem for, como era a vida desse homem tão ocupado, ele tinha tempo de orar, e orar por horas, sem se incomodar com ninguém, não se importava com ninguém, o negócio dele era Deus. Ele tinha tempo de orar. Por que será? Porque Deus era o seu assunto único, exclusivo. Então as outras coisas não tinham valor de Deus para Daniel. Porque ele teve tempo de ir lá, que era muito mais difícil. Hoje você pega no aplicativo, ou então um livro assim, tão arrumadinho. Você acha que era assim naquela época? Eram os rolos. Para pegar o rolo e páginas e mais páginas daquele rolo, rolos e mais rolo, e ler o hebraico. Para ele tudo bem, era fácil, mas ler ali, sem essas ajudas de aplicativos, de recursos tecnológicos que nos ajudam a entender tanta coisa e harmonizar. Não, ele não tinha nada disso, era ali no rolo, abrindo um, abrindo o outro. Você acha que isso tomava quanto tempo, irmãos? Só para ir lá pegar, para abrir, já era um tempão. O que mostra que ele tinha dedicação, dedicava dias, horas para isso. E ele vai pesquisar o livro de Jeremias. E Daniel ouve os profetas. Irmãos, é preciso entender aqui o que é ser um profeta. E para entendermos, precisamos entender a consciência de Daniel dessa época. A consciência de todos os crentes, que todos os crentes devem ter em todas as épocas, elas já começam lá no Gênesis. Deus criou o homem com conhecimento de Deus. Essa é a consciência de todos os crentes. Deus criou o homem com conhecimento pleno e perfeito de Deus, sem falta em nenhuma área. Guarde isso. Então Deus criou o homem como um profeta. O que é o profeta? Aquele que conhece a vontade de Deus e conhece a Deus. Todo ser humano foi criado sem pecado como profeta. Como sacerdote, o sacerdote era aquele que clamava pelo povo por causa da necessidade do povo de sacrifícios em seu lugar por suas injustiças, por seus pecados. Então Deus criou o homem em justiça, sem essa necessidade de sacrifício em seu lugar. Deus criou o homem assim. Então Deus criou o homem sacerdote. Adão e Eva, e depois seus filhos antes do pecado, eram sacerdotes. E Deus criou o homem em santidade, portanto, reinando
nessa vida, reinando em santidade. Por isso Deus dá um mandamento social. São 3 mandamentos lá, né? São os 3 mandatos: social, cultural e religioso. Multiplicai-vos, enchei a terra. Dominai. A palavra dominar é de onde vem a nossa... cultivai a terra, né? É de onde vem a nossa palavra cultura. Mandato social, mandato cultural e mandato religioso: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você tem um Deus a quem servir. 3 mandatos. Esse mandato social de encher a terra, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, em santidade, justiça, conhecimento, o que é que Deus queria então nesse mandato de povoar a terra? Que a terra fosse cheia da imagem de Deus, ou seja, que o conhecimento de Deus reinasse sobre a terra. Não que tivesse povos sem conhecimento de Deus, mas ele queria encher a terra de um povo que o conhece, de um povo que o representa, de um povo que vive em santidade. Então, essa santidade é a identidade do rei. Daí veio o pecado, irmão. Só para você entender esse pecado da ignorância. Daí veio o pecado, a rebelião contra Deus, aquele mistério do coração humano que se realizava em Deus, se alegrava em Deus somente e não queria nada no lugar de Deus. Agora decide agir contra Deus. Então, quando o homem cai, como profeta, ele passa a ser ignorante, não conhece a Deus. Como sacerdote, tem culpa. Como rei, é pecaminoso. Mudou totalmente. Israel, Deus tem graça e escolhe um povo para representar um povo espiritual. Israel é chamado de Israel pela identidade espiritual. Não é aquele povo que está lá no Oriente, não. É a identidade espiritual. Por isso que Paulo diz que nem todos que são de Israel são de fato israelitas, porque israelita é uma identidade espiritual. Essa identidade espiritual era de profeta, sacerdote e rei também. E como Deus transmite isso e nos ensina isso? Ele escolhe Moisés e os profetas como profeta. Ele escolhe Arão e a sua casa como sacerdotes. E ele escolhe Davi e a sua casa como rei. E todos esses ofícios são chamados de ofícios, mas eu vou preferir chamar de funções, e eu vou explicar já por quê. Essas funções são assim porque representavam o Messias que viria. É por isso que os profetas não foram perfeitos na sua missão. Qual era a missão dos profetas? Eles recebiam a palavra de Deus e traziam a palavra de Deus para o povo, para tirar o povo da ignorância do conhecimento de Deus. Não percam esse raciocínio, senão você vai perder todo o sentido. Então o povo recebia dos profetas essa mensagem, porque os profetas recebiam de Deus. Mas em que sentido os profetas eram imperfeitos nisso? Porque eles não tinham, os profetas não eram também sacerdotes e reis perfeitos. Então ele não tinha autoridade real de falar para o coração do pecador e fazer com que o coração tivesse fé e trazer aquele rebelde em submissão à autoridade de Deus. Ele não tinha isso. Assim como nenhum profeta hoje, eu como pregador de Deus, pela graça de Deus, não tenho esse poder. Não tenho. Então veja, eles eram profetas imperfeitos. Eles só tinham a capacidade de pegar o escrito de Deus, escrever como Deus mandou e ler para o povo e ensinar ao povo. Eles só tinham essa capacidade. Quem convertia o coração? Percebe? Mas Israel tinha seus profetas, sacerdote e rei. Todos os ofícios anunciando Cristo. Aí veio Cristo. Porque é tão importante entendermos a pessoa de Cristo, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Não há conhecimento de Deus sem conhecimento do verdadeiro Cristo. Mas quem ama Cristo não despreza Deus. Quem ama a Deus e despreza o Cristo, em alguma medida, não ama de verdade.
é mentiroso, diz a palavra. Não é verdade? Continuem. Quem tem ouvido, ouça. Cristo, então, vem como o profeta de Deus. Ele é a palavra. Ele é a própria palavra. Os profetas escreveram a palavra. Os profetas anunciaram a palavra. Mas Jesus não, ele é a palavra. E ele é o sacrifício como sacerdote. E ele é o Rei dos Reis. Agora, do que está tratando e do que Daniel no que Daniel está meditando ao chorar que não ouviram os profetas? Porque o pecado traz separação entre nós e Deus. E nós somos dois inimigos, Deus de nós com justiça e nós de Deus. E nunca vai haver reconciliação, salvo se houver algum reconciliador justo e poderoso o suficiente para atender a todas as necessidades. Quais? Da parte de Deus. Ele é o justo Deus. Ele é o santo de Deus. E ele foi desonrado. E ele está justíssimo em condenar a todos os rebeldes no fogo do seu eterno juízo. Mediar, alguém que se coloque no meio desses dois inimigos e reconcilie. Como fazem os advogados, crianças? Como? Pai e mãe que brigam e querem divorciar, vamos nos separar. E os advogados tentam reconciliar as partes. Eles estão fazendo o papel de mediador. Porém, são imperfeitos, porque eles sempre cometem níveis de injustiça. E com Deus não pode haver nível de injustiça. Não pode, porque Ele é Deus. Então ninguém podia ser mediador entre Deus e os homens. Então teria que ser um mediador que atendesse a toda a justiça de Deus, onde a desonra que Deus sofreu fosse reparada com a dignidade que Deus merece. Alguém que chegasse assim, não vou perdoar nem legislar a favor de culpados, dizendo que Deus tem nível de culpa nessas exigências. Não, Ele está certíssimo. Ele é honradíssimo, santíssimo. E Ele que foi ofendido. E é a honra dele que tem que ser reparada. E vocês não, vocês são todos miseráveis mesmo. Ele está certo. Tinha que ser um mediador assim, justo. Mas que comunicasse toda essa mensagem para o coração do pecador, para que o pecador conhecesse, reconhecesse, e ao ponto de confessar e clamar por um perdão que só pode ser dado por graça. E foi o que Jesus fez, como mediador perfeito, profeta de Deus, que é a palavra. Ele assume todas as nossas culpas e recebe toda a condenação do inferno, aquilo que a gente sabe que é impossível alguém se livrar da condenação do inferno. Jesus experimentou essa condenação na cruz, sozinho. E com isso ele estava dizendo: o Pai está certo, Deus está certo, vocês é que são culpados. Vocês não merecem salvação, vocês merecem condenação. Então ele recebe a condenação dele. Comunica essa mensagem para que haja confissão, reconhecimento, abandono e arrependimento. Mas ele não só faz isso da parte de Deus, ele faz isso da parte do pecador também. O pecador precisa ouvir, precisa reconhecer, precisa confessar e precisa voluntariamente, livremente obedecer, viver uma novidade de vida. Então Jesus atende à ira de Deus, à justiça de Deus, recebe toda a punição, mas também atende às necessidades dos culpados, não só perdoando, pagando o preço no seu lugar, mas também comunicando a mensagem e transformando as vidas para que elas vivam em novidade de vida, em obediência a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o mediador perfeito. E aí, porque essa doutrina tem que ser colocada aqui? Porque Daniel fala do profeta, dentro de toda a linguagem de profeta, sacerdote e rei, como ele descreve. Nós lemos aqui
em Daniel 9, assim como nos capítulos anteriores, quando ele reconhece que há uma redenção maior do que aquela da Babilônia. O tempo aqui da Babilônia é de 70 anos e nós vamos ser redimidos, nós vamos ser comprados de volta, nós vamos ser libertados dessa escravidão, significando algo maior, virá um filho do homem, do céu, para nos redimir eternamente. Ele está olhando esse Redentor, que também é o mediador. Por isso que ele menciona graça e misericórdias aqui, que nós cantamos no Salmo com uma forma poética tão linda, nada mais belo. Misericórdia e graça vieram se encontrar e se beijaram. Que poesia maravilhosa. Beijaram-se a justiça e a paz. Que maravilha isso. Daniel está consciente disso. Ele está olhando para esse Redentor perfeito, o mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é um ofício com essas três funções inseparáveis. Eu tratei isso com alguns essa semana, e que se qualificam. Por exemplo, Jesus é o único que é um profeta real e sacerdotal, é um rei profético e sacerdotal, e é um sacerdote real e profético. Ele é o único que é assim. Por isso só ele pode ser mediador. O que é ser mediador? É exercer essas três funções, né, inseparavelmente nessas qualidades entre si. A função de rei profético sacerdotal, de profeta real e sacerdotal, e de sacerdote real e profético. Tem que exercer essas três funções. Agora ouçam bem, irmãos, o meu ponto aqui. Daniel está consciente de tudo isso, e ele reconhece que o cativeiro babilônico foi porque ele não quis ouvir os profetas. O que significa isso? Aquilo que nós discutimos lá sobre a fé na EBD. A fé verdadeira não discute com Deus, não é? Então, como pode crentes verdadeiros, ou um homem como Daniel, ter resistido à voz dos profetas? Ainda que na infância, que no caso dele, certamente não sobra tempo para outro momento. A partir da Babilônia, ele está outro homem. Então ele está confessando isso. Eu não ouvi, mas veja o que diz a doutrina toda bíblica. Ser crente é ter sido alcançado pelo profeta, sacerdote, rei, que como profeta revelou toda a vontade de Deus, convenceu o pecador, fez o pecador reconhecer, confessar e abandonar e livremente obedecer a Deus, e ele resiste. Não faz sentido. E porque não faz sentido, ele então se prostra e chora. Ele se prostra e faz como Pedro, irmãos. Chora amargamente. Senhor, sem falsidade, nós pecamos mesmo, merecemos porque estamos aqui, mas tenha compaixão de nós. Nós não queremos mais deixar de ouvir. Eu aprendi sobre o tempo de Jeremias. Tua palavra fala isso e isso e isso. É verdade, Senhor. O Senhor não é culpado em nada, Senhor, mas tenha misericórdia de nós. Está chegando a redenção. Por graça e misericórdia, eu clamo. Está chegando a redenção. São só 70 anos. Falta pouco, Senhor. Mas a esperança numa redenção muito maior, a redenção de Cristo. Aí vamos voltar então para Efésios. O que é que Paulo disse lá em Efésios? Efésios 4. Eu vou pedir para os irmãos abrirem. O Léo vai projetar, né? Efésios 4, 17 a 19. Vamos ler juntos. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja bem. Então, a humanidade vive desse jeito. Vamos entender um pouquinho isso aqui, a gente termina já. Vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mataiotes é a palavra no grego. Mataiotes. Ou seja, na perversidade ou na depravação total dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade aqui não é aquela virtude que especialmente as mulheres têm de olhar até o jeito da roupa, né? O brinco, o enfeite, né? Que não sendo exagerado, tem problema nenhum, né? É uma virtude com a qual Deus nos fez. E é bonito, maravilhoso. Embora tem mulheres que não precisam de enfeite, né? Vaidade aqui não tem nada a ver com isso. E como fundamento das nossas traduções é o texto original, então eu usei aqui para vocês. Está gravando? Especialmente porque está gravando, para já saber quais são as palavras. Mataiotes significa o quê? Na vaidade na perversidade ou depravação dos seus pensamentos. Também vive a humanidade obscurecida de entendimento. Obscurecida é psicotizo, ou seja, coberto de escuridão. Olha o entendimento agora. Coberto de escuridão. Obscurecida é coberto das trevas, do pecado, sem a luz divina. Também vive alheia à vida de Deus. Alheia é apalótrio. Alheia à vida de Deus significa distante, afastada. E esse afastamento, irmão, é por ignorância. Agnóia é a palavra, ignorância. Falta desse conhecimento, como eu já descrevi para vocês. Conhecimento, obediência, humildade, etc. Cegueira espiritual. E essa ignorância, preste bem atenção, é pela dureza de coração. Veja aí, acompanhe o texto. E essa dureza é por se tornar insensível, apalio, ou seja, que deixou de sentir, deixou de sentir. E aí eu pensei numa ilustração aqui, deixou de sentir porque foi separado, como uma mão que é arrancada do corpo. Como é essa falta de sentimento? É como uma mão que foi arrancada do corpo. A mão que foi arrancada do corpo. Essa mão que foi arrancada, você pode furar, você pode bater, você pode fazer o que for. Não vai sentir nenhuma dor porque ela está separada do corpo. E essas pessoas se endureceram e ficaram assim insensíveis. Por que ficaram insensíveis com a palavra de Deus? Por quê? Porque sofreram... se colocaram dessa forma, se endureceram e se separaram, tornaram insensíveis. E essas pessoas se tornaram assim porque quiseram se entregar à dissolução. A dissolução é a celeia, dissolução, para que com avidez cometesse toda a sorte de impureza. Dissolução significa todo desvio, e a avidez é aquele desejo dominador, desvio com desejo dominador, promiscuidade com desejo dominador, luxúria, desejo desenfreado, excessivo, licenciosidade é a próxima palavra, que significa desrespeito às regras e normas morais e sociais. Lascívia, a outra palavra, desejo sexual desenfreado, sensualidade. Libertinagem, que é a falta de respeito ou um comportamento imoral, caráter ultrajante. Imprudência, que é a falta de vergonha, atrevimento. Desaforo é outra palavra aí, comportamento arrogante, orgulhoso e falta de reverência. E por último, insolência, que é um comportamento atrevido, falta de humildade e um ato de desafiar e provocar alguém. Um ato de desafiar. Foi assim que a humanidade fez. E é assim que muitos dentro da igreja têm feito. O que significa isso? Voltando para o mediador e para o profeta. Significa que a humanidade está dizendo assim: tire daqui o seu mediador.
Eu não quero ter conhecimento de Deus. Voluntariamente eu decido. Eu tenho prazer em não conhecer a Deus. Eu não quero alguém se sacrificando em meu lugar. Não quero reconhecer isso. Eu sou bom em mim mesmo. Eu não quero santidade. Vocês entendem como é perigoso? Mas como é que Deus governa o seu povo? Por meio do conselho, da liderança, dos pregadores, como profeta da igreja. É assim que Deus governa o seu povo. Qual é então toda a rebelião contra a autoridade bíblica, os profetas de Deus? É uma rebelião contra o próprio Deus. Eu não quero o Senhor. É o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, tramam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra buscam posições e os governantes contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas qual é a resposta divina? O Senhor ri de lá de cima e ainda diz: beijai o filho ungido do Senhor para que a minha ira não se acenda. Beijai o filho, se prostrem reis da terra, juízes, se prostrem, beijam Jesus. O filme que eu indiquei a alguns aqui, vou indicar a todos para quem não conhece, o filme A Jornada, assistam, nós assistimos no domingo à noite, depois daqui, eu e Mônica somente. O filme A Jornada é antigo e ele fala de um homem, doutor em teologia, que viaja para o futuro. Porque ele achava que no texto dele teológico, no livro dele, não tinha problema nenhum em ensinar as pessoas a respeito de lições de Jesus, porque as lições de Jesus são palavras de vida, mas sem precisar falar de Jesus. Era essa a proposta dele. Não, para aqueles que estão rebeldes, assim, estão desapontados com a igreja, com alguma religião, ou então mesmo que não conhecem a Cristo, que tem uma visão errada, não há problema nenhum em você dizer que, case e seja fiel à esposa, seja um homem bom pagador, seja um homem honesto nisso e naquilo e tal. São lições de Jesus, mas não precisa dizer que são de Jesus, que é porque Jesus está mandando. E um outro teólogo discordou dele e disse o seguinte: olha, meu pai criou uma máquina do tempo e eu vou te mandar para o futuro. E o mandou para o século XX, que estava bem pior do que o século dele, mas estava incomparavelmente melhor do que o nosso. Incomparavelmente melhor. E quando ele chegou lá, as pessoas conversavam no culto. As igrejas estavam preocupadas com atrações. As pessoas, virou um marketing. Os líderes iam nas casas das pessoas com um programa todo marqueteiro bem preparado. Hoje eu vim aqui apresentar nossa igreja, está ali no endereço tal. Ela tem salinha de criança, com parquinho, com brinquedo, tem acampamento todo dia, com esporte, não sei o que, e seu filho vai gostar de tudo e tal. É esse o programa. E as pessoas não estavam nem aí para nada. E ele então foi para o futuro. Chegou lá no futuro, ele vê essas coisas todas, percebe as pessoas apenas falando de uma moralidade, de uma eticidade, vida ética, sem Jesus. E ele começa a se assustar com tudo aquilo, vai ao cinema e o homem faz uma referência a Deus esnobada e ele sai angustiado, gritando e todo mundo achando que ele era louco. Para esse filme! Para essa cena! Ele blasfemou contra Deus! E o povo, tipo assim, você que é o doido! Está incomodado com o quê? Isso aí é maravilhoso, falar contra Deus. Era essa a ideia. E ele está assustado. Ele vai falar com a garotinha, porque roubou o cachorro quente dele, sei lá o que era. Ele corre atrás, pega a garotinha e diz: você não sabe que é errado roubar? E a garotinha pergunta: quem disse que é errado? E ele lembrou do seu professor quando disse assim: você tira Jesus da autoridade máxima das coisas e as pessoas vão perder essa referência e vão agora colocar-se como autoridade em si mesmo e vão dizer: quem disse que isso é errado? Porque eu não devo fazer as coisas erradas que eu não devo fazer, porque Jesus mandou. E é como ele ensina, tem que dizer a todo mundo: juiz, você não pode fazer isso porque Jesus mandou. Eu não sou cristão, não importa, Jesus mandou. Você tem que se submeter. Se você morrer com isso, é um desafio.
Mas é porque Jesus... Criança, por que tem que obedecer pai e mãe? Porque Jesus mandou. Por que tem que adorar no culto? Porque Jesus mandou. Por que tem que prestar atenção à pregação e ouvir a pregação? Porque Jesus mandou. É Ele que é a autoridade. Por que tem que se comportar no culto? Porque Jesus mandou. Por que tem que fazer tudo o que Jesus manda? Porque Ele mandou. É isso que tem que nascer na nossa mente e no coração. E é esse o problema aqui. Que Daniel está confessando. Como é que eu sou crente, profeta, e não faço o que Jesus mandou? Como? Então Deus estava certíssimo em nos submeter a essa disciplina. Nós pais damos 3, 4 varinhas quando muito. Eu disse às crianças, sabe quantas varinhas o povo de Israel só na Babilônia levou? Pode ter certeza que é muito mais do que 1 milhão vezes 1 milhão. 70 anos ali, em cada chibatada da Babilônia, pode ter certeza, foi mais de milhões e milhões. Morreram pessoas, enfermidades, injustiças. Não foi fácil não. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E ainda é graça se Deus disciplinar. Pior é ele abandonar. Aí o nível é pior ainda. Se ele disser bem assim, vai, não vou mais levantar pastores que preguem fielmente, não. Vou deixar vocês, façam. Aí é que é pior. Vocês estão entendendo? Porque é a rebelião contra o único mediador. E o que diz, para encerrar, a palavra de Deus? É melhor nunca ter conhecido a palavra do que conhecer e rejeitar. Porque o segundo estado é pior do que o primeiro. Não sejamos ignorantes. O cristão verdadeiro é aquele que ouve a Cristo por meio dos profetas, servos de Deus. Então, 3 aplicações rápidas. Se deixe que Deus substitua a sua ignorância pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Não transforme tudo que você ouviu em minhas palavras. Não foram minhas palavras. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu sei disso. Eu vou prestar conta do que eu disse hoje. Eu estou falando como autoridade de Deus para mim e para vocês. Eu não menti em uma vírgula aqui. Vocês sabem disso. Não transforme nada do que eu disse em palavra do pastor para tirar a autoridade divina. Se você não ouvir, você está sendo rebelde contra o Senhor e o seu ungido. Mas não faça isso. Deixe Deus substituir a sua ignorância pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Segundo, deixe que Deus substitua a sua culpa pela justiça de Deus. Você está tentando se salvar? Está tentando ser justo por você mesmo? Isso é arrogância. Não faça isso. Nós vamos participar da ceia agora. Não faça isso. Eu vou participar da ceia para fazer uma média, para eu merecer a salvação. Isso é dizer que a mesa não vale nada. Não, eu sou pecador mesmo, eu não deveria estar aqui, eu só estou por causa dele representado nesses elementos. Ele é a minha justiça. Substitua a sua culpa pela justiça de Deus. E por último, substitua a sua pecaminosidade, ou melhor, deixe Deus substituir a sua pecaminosidade pela santidade de Cristo. Paulo disse, hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, a minha pecaminosidade foi tirada e a santidade de Cristo reinou em mim. Se Cristo reinar em nós, viveremos de glória em glória, em novidade de vida, desde os menores até os mais vividos. E seremos uma igreja santa, que glorifica a Deus e canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque o conhece. E quando esse dia chegar, estivermos para sempre com Ele, Ele não dirá, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. Ele não dirá isso. Ele dirá que nos conhece. E nos chamará, vinde benditos do meu Pai. Que escolhamos, irmãos, sermos pastoreados por Deus, ouvindo os seus profetas, as autoridades, os pregadores fiéis do Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. O presbítero Wilson nos representará nessa oração. Em nome de Deus, precioso Pai, te louvamos, ó Pai, neste momento, a tua palavra, que o Senhor nos proporciona, Senhor Deus, através do teu servo, nos proporcionou para nos exortar, ó Pai, e para nos colocar sempre no caminho que o Senhor nos ensinou. Tem misericórdia, pedimos
o Senhor tenha compaixão das nossas vidas, das nossas almas, que nos mantenha, Senhor Deus, na tua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Ó Pai querido, dá-nos, ó Pai, arrependimento. Dá-nos, ó Pai, a certeza, Senhor Deus, a convicção da Tua palavra, que domingo após domingo, ou as leituras que nós fazemos da Tua palavra, a nossa meditação, venha sempre nos exortar, para nos colocar sempre no caminho, Senhor Deus, que devemos andar. E que nós não desviemos nem da esquerda, nem para a direita. Mas que nós possamos seguir para o alvo, para Cristo Jesus, que é o nosso mediador e o nosso Salvador. Pai querido, neste momento que vamos participar da ceia do Senhor, nós possamos, ó Pai, entender esse sacrifício salvífico naquela cruz, o grande amor que o Senhor tem nos comprado, de sangue tão precioso. Louvado seja o teu nome e agradecemos a Ti, Senhor Deus, por tão grande amor. E perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. E assim nós oramos a Ti, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vamos participar da ceia, 1 Coríntios 11, verso 23. Essa é a mesa do Senhor. Vamos relembrar aqui o sacrifício de Cristo. Momento de alimento espiritual também. As marcas de uma verdadeira igreja, a pregação fiel, a administração fiel dos sacramentos e a correta administração da disciplina bíblica. E a Santa Ceia aqui, como nós sabemos, o pão, o cálice, representam o corpo e o sangue de Cristo. Representa o que a gente acabou de ouvir. E poderia usar o que nós acabamos de ouvir de forma sintetizada, apenas para já continuar com a ceia. Mas nós vamos ler 1 Coríntios 11 apenas para relembrar umas verdades aqui importantes. O verso 23 em diante diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja, o profeta de Deus recebeu e entregou o que recebeu. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, veja bem a ignorância aqui. Aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, ou seja, sem esse conhecimento, sem esse entendimento correto, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se e não coma. É examine-se. Se está havendo ignorância, abandone essa ignorância, mas reconheça com humildade que é esse o entendimento. Você não merece, você é culpado, que é Cristo quem é oferecido no seu lugar, e confie no sacrifício dele, na justiça dele. Aquilo que nós aprendemos no sermão, agora no final. Substitua a sua justiça, ou deixe que Deus substitua a sua justiça pela de Cristo. A sua obediência pela justiça de Cristo. Porque é dessa forma que você vai se tornar obediente de fato. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o que aquela igreja sofreu. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgassem, até aqui, até o verso 30. Então a igreja sofreu esse juízo. E nós devemos fazer com essa reverência, essa consciência: Senhor, eu sou culpado, eu sou pecador. Eu vou participar desse momento, mas eu sou o pecador. E na semana passada, eu tinha reservado uma poesia para ser cantada para ler para os irmãos a respeito. E eu lembrei
quase outra noite hoje de manhã. E aí, separei para a gente ouvir, para a gente participar desse momento. Vai ser servido pelo Deus, mas ouça bem. O título da música é Sexta-feira. A sexta-feira. Olha que coisa maravilhosa. A sexta-feira chega, trazendo a noite em seu mundo. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino, traição em voz por pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo, aos poucos, começa a nascer. Pilatos, em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a tuba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrima, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança de domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra é colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração já aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí, com vitórias. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida. Jesus ressuscitou trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão e aí se repete. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra é colocada, os guardas se postam, a vigília ecoa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí, com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou trazendo vida à vida. Amanhã do domingo brilha, a esperança restaurada, a morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Que maravilha! Vocês entenderam? Que preciosidade de Deus. A morte não é o fim. Brilha a esperança restaurada. Vamos participar da ceia com essa fé e confiança e que Jesus ressuscitou, trazendo vida. Vamos ficar de pé, cantando o Salmo 103, 2 estrofes. Vai ser a capela? Bendize ao Senhor a minha alma e tudo que existe em mim. Bendiga, pois seu nome é santo.
vida da cova salva, que a tua cabeça coroa de graça e amor, que em tua velhice cumula de bens a fartar, de sorte que tua mocidade com águia se renovará. Vamos cantar, né? Ei, rapaz. Segura aí pro céu, a gente vai cantar. Na próxima põe o texto de novo, né? O texto é até isso, né? Nos céus Deus firmou o seu trono, não é isso? Estabeleceu o seu trono. O Senhor Jesus disse, irmãos, quando tomou o pão, e este é o meu corpo, não significando que o pão se transformasse em corpo, mas que ele estava se entregando como humano, sendo Deus em nosso favor. Então, nós devemos reconhecer essa verdade e confiar nessa verdade. Comamos certos de que Jesus morreu em nosso lugar. Vamos. Oremos ao Senhor com o presbítero claro. Amado Deus, nosso Senhor, graças nós te damos, Pai, pelo privilégio de poder participar, Pai, da tua mesa. Senhor, um privilégio esse que não foi comprado pelos nossos méritos, pelas nossas qualidades, por nada que fizemos, Senhor, pelo contrário, que aprove o Senhor no tempo certo enviar o teu Filho, Cristo Jesus, com esta missão de nos reconciliar com o Senhor, Pai, porque havíamos perdido esta comunhão com os nossos primeiros pais. Senhor, obrigado, Pai, porque a cada vez que participamos dessa mesa, nós relembramos do sacrifício salvífico de Cristo, que isso nos dá a garantia de, quando partimos daqui, estaremos junto com eles. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos separa dos demais. Relembramos, Senhor, que não há mérito nenhum em nós, pelo contrário, todo mérito é dele, e graça nós te damos. Senhor, que cada vez mais nós possamos nos fortalecer à luz da tua palavra, do teu querer. Cada vez mais possamos ter alegria em servir o Senhor, porque o Senhor diz que não há espaço na nossa mente que não está servindo a alguém. Então, quem nós queremos servir? O mundo ou ao Senhor? Que nós possamos servir o Senhor com alegria, reconhecendo o grande sacrifício de Cristo, reconhecendo que sem o Senhor nada somos. Oramos então, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar as duas últimas estrofes do Salmo. Desde a eternidade a eternidade. Não, as duas últimas. Pode deixar a capela então. De eternidade a eternidade, tua misericórdia segue a todos que o temem, justiça sobre as gerações, a todos que guardam o pacto firmado por Deus, e para os que lembram dos seus mandamentos e os cumprem também. Nos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino domina tudo, e todas as hostes de anjos a Deus vem dizer, grandiosos em força, que a sua palavra cumpris, e as ordens de Deus todas elas à risca assim executais, e vós os exércitos seus vem dizer ao Senhor, vós os seus ministros, que sua vontade fazeis.
prática e dessa esperança, dessa mensagem. Nós estamos aguardando e não falta muito tempo. Ou nós partiremos, ou Jesus virá a qualquer momento. Né? Perguntava a uma criança: nós vamos viver até quando? Não sabemos. Quando iremos partir? Não sabemos. É isso mesmo. Não sabemos. A qualquer momento podemos partir, ou Jesus pode voltar. Então anunciemos a sua morte, que é que ele vem por nós. Deus bendito, louvado e adorado seja o teu nome pelo sangue de Cristo na cruz, o sacrifício dele em nosso lugar. Ele trouxe a tua mensagem para o nosso coração, ele é o teu profeta perfeito. Ele é o teu sacrifício a nosso favor, ele é o sacerdote perfeito. Ele se ofereceu a si mesmo. E ele reina sobre nós, com justiça, retidão, nos conduzindo em santidade, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós agradecemos ao Senhor e te adoramos por tudo isso. E como igreja, eu quero crer que o que direi agora na oração é a oração de todos nós aqui. Nós te amamos por nos governar. Nós te amamos por nos conduzir, por nos ensinar, por nos corrigir, por ser o Senhor da nossa vida. Nós te amamos por aprender de ti e nos entristecemos por nossos pecados. Nós choramos, nos envergonhamos, lamentamos, mas nós confiamos na tua salvação em Jesus. E todas essas doutrinas tão preciosas, nós nos alegramos nelas, vivemos por elas e pedimos a Ti que vivamos sempre e nos sustente até o fim, para que não nos cansemos, não nos fatiguemos, pelo contrário, à medida que o dia se aproxima, estejamos mais alegres, mais animados, mais comprometidos, mais santos, mais fiéis, com obras maiores, mas não maiores como a igreja que se afastou de Ti, maiores porque estamos mais perto de Ti. Seja assim nas nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar o Salmo 121, eles encerraram cantando o hino, nós cantaremos também, e assim estará encerrado. Eu impetrarei a Deus. Guardará o Senhor, e desde agora
dias não te gosto e te dê paz. Amém.